Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou criar este look para aquilo que eu chamo de reuniões no Zoom. É óbvio que, como quem diz no Zoom, também pode dizer no Skype, no Google ou qualquer outra plataforma que vocês utilizem. A verdade é que cada vez mais nós estamos a interagir online devido ao confinamento que aconteceu. E cá, para mim, isto está para durar. Eu desde abril que dou os meus workshops online, aliás, desde março que dou os meus workshops online, e os trabalhos de interpretação que eu tenho tido também têm sido online. Portanto, a minha cara aparece muitas vezes na câmara. Há dias em que realmente não me importa nada e eu no início do confinamento deixei a coisa ficar, mas há outros em que eu realmente gosto de ter este ar mais polido. Este é um look que fica bem a qualquer mulher, é um look muito simples de criar, neutro e é muito, muito bonito. Vamos então. Já tenho a pele hidratada e vou começar com um primer, um primário. Trago-vos o primer da Cover FX, matificante. Este primer é vegan. E eu o coloco porque eu tenho a pele oleosa, portanto vou focar aqui na zona T, não me interessa tanto colocar nas laterais da cara. Curiosamente, as nossas pálpebras são uma da zona mais oleosa da nossa cara, portanto eu coloco sempre este primer porque ajuda depois a fixar a sombra. Primer colocado, vamos à base. Hoje trago-vos a Born This Way. Dá mesmo aquela ideia de que temos uma pele maravilhosa, naturalmente. Diria que é de média cobertura. Pode colocar mais camadas para ela ficar mais opaca, digamos assim, ou ter uma maior cobertura, mas eu gosto de usar só uma camada de base porque eu gosto daquele efeito mais natural. A minha pele é mesmo assim, ou seja, eu nasci mesmo assim. Vou usar este pincel da Eco Tools, é da Eco Tools, sim, de bambu. E começo com batidinhas. O truque da base é, quando acham que já está bem blended, bem colocada na cara, então façam um bocadinho mais, para ela ficar mesmo com o efeito de pele. Eu dei batidinhas, isso é mais interessante para fixar a base, porque se fizermos movimentos assim de arrastar, a base tende a arrastar também com o pincel, daí as batidinhas, fica um pouco mais uniforme. Pronto, a base já está colocada. Eu não devo ser a única pessoa que assim que vê o nome Born This Way apetece cantar a música da Lady Gaga, pois não? I was born this way. Não sou, eu não sou única, eu sei que não sou. Esta base é vegan e eu comprei-a na Sephora. Eu nunca sei dizer em português, é Sephora, essa loja. O corretor é o Naked Skin, é da Urban Decay. Também é vegan, curiosamente. Aliás, eu tenho muitas marcas que eu não sabia que são. Todas as que eu estou a usar são cruelty free, aquelas que são vegan eu vou apontando, mas eu acho que são todas as que eu escolhi. Eu coloco só nesta zona e o corretor, e também aqui nas abas do nariz, nas laterais, que eu tenho tendência a vermelhidão. Pele sensível. E o corretor aplico os dedos. Porque o calor dos dedos faz com que ele se derreta. Este corretor é fabuloso, é mesmo daqueles corretores que eu ponho e penso, uau, funciona mesmo. O pó é o do costume, é o da Puro Bio, que é o pó compacto número 3. Eu devo ter ali mais pós também de marcas cruelty free, mas como eu gosto mesmo muito da maneira como este fica, pronto, eu vou-me pôr em cima do assunto, vou procurar mais.
coisa que eu gosto também de fazer quando aplico o pó é depois ir com um pincel mais ou menos de base. Este é da EcoTools, é gigante. Este é o pincel de bronzer, mas eu não uso para bronzer porque senão metia bronzer na cara toda. Eu gosto de dar assim um acabamento. E a pele parece logo que teve um efeito de filtro. Eu, como já disse em alguns vídeos, eu nunca coloco filtros nos meus vídeos. Aquilo que vocês estão a ver é aquilo que depois também se vai ver no ecrã, porque se este look é para realmente nós estarmos em reuniões online, convém que tenha um aspecto polido, mas não demasiadamente artificial. O blush é da Tarte Cosmetics, é o Exposed, e é daqueles tons que eu adoro, que é aqueles cor-de-rosa terra. Normalmente estes blushes eu aplico um pouco mais como se estivesse a esculpir a cara, porque como o tom vai puxar ao cinza, fica com um ar natural. A palete de olhos é a Tartelette. É uma palete com várias sombras bastante nude, aqui estão elas, e eu vou usar essencialmente esta linha daqui. E vou trabalhar os olhos de forma a dar alguma definição, mas sem ser demasiadamente eye-catching, ou seja, sem ser demasiadamente agressivo, digamos assim. Daí usar estas do meio. Vou começar com esta, em que vou aplicar na zona toda da pálpebra até à sobrancelha. Começo a achar que devíamos filmar isto em inglês. Não sei os termos em português. Parece uma naba. Peço imensa desculpa. De seguida vou buscar esta aqui, a segunda, para dar um pouco de definição nos olhos. E agora vou aproximar-me. Faço isto com os olhos abertos para poder ver exatamente onde quebra o meu côncavo. Ou quebraria. Mas se olharem, já há uma diferença de um olho para o outro. Portanto, pronto, vamos ficar assim, a maquilhagem. Olhem sempre em frente ao espelho, olhos abertos e vejam o que é que precisa de ser ajustado. Deus deu-me pestanas e sobrancelhas e a pálpebra ficou para trás. De seguida, vou escurecer um pouco mais utilizando esta. Elas têm nomes, mas eu sei os óculos não consigo ler, portanto, já vou colocar no ecrã. A ideia é só escurecer um pouco o canto. Não se preocupem se ficar sujo, porque nós já vamos dar aqui um toque. Por último, vou buscar esta mais escura de todas. E vou colocar onde coloquei a outra. Olhando agora, vou fazer uns retoques. Vou trazer aquela terceira que eu tinha usado um pouco mais para o meio, para fazer uma transição mais suave com as mais claras. E olhando agora, vou pegar no pincel que eu usei para colocar a sombra base e esbater tudo um pouco. Pronto, agora vou limpar um pouco, porque eu gosto de cantos limpos. Agora vamos à parte de baixo e vou pegar nesta e colocar na zona exterior, mais ou menos a 3/3 do caminho. Ai, faz cócegas. Depois, com o mesmo pincel, dou só assim uma limpada e vou buscar a sombra, a primeira que eu usei como base, e colocar na zona mais interna.
Porque como eu tenho os olhos pequenos, se eu colocar mais claro aqui, automaticamente alonga o olho. Pronto, as sombras já estão. Um ar natural. Este tipo de cor fica bem a todos os olhos, mas é particularmente interessante para olhos castanhos. Vou também... Talvez vá reforçar aqui. Não, não é preciso. Mas se acharem que aqui está mais escuro, por exemplo, e quiserem levantar as sobrancelhas, podem colocar um pouco daquela sombra da base. Vou-te mostrar. Só aqui. Nada-se. Isto levanta a pestana. A sobrancelha, perdão. Isto levanta a sobrancelha. Há quem coloque brilho. Eu não sou muito fã de brilho nesta zona, porque eu tendo as pálpebras seguidas, se eu ponho brilho aqui, eu só estou a chamar a atenção para isso. Porque quando nós metemos brilho, é para lá que os nossos olhos vão naturalmente. Portanto, colocamos brilho naquilo que queremos destacar, aquilo que queremos chamar à frente. E atenuamos aquilo que queremos esconder. Meu escovilhão. E por falar em brilho, sabem que eu e o iluminador somos muito amigos, portanto vou usar este da Bali Moonlight Cosmetics e vou colocar aqui. É uma maquilhagem mais subtil, como eu disse, portanto não vou abusar do iluminador, mas eu gosto sempre daquele efeito que dá, porque levanta a cara e a partir de uma certa idade todos precisamos levantar a cara. Better Than Sex. É da Too Faced. Este rímel é aquilo que se chama clumpy. Fica com as pestanas assim mais em grumos. Portanto, eu costumo ir e pentear um pouco e separá-las ligeiramente. E também vi que tenho aqui um pouco que ficou marcado. Quando secar, vamos lá tirar. Não tirem quando está molhado, porque só vão contribuir para que fique. Aquilo é porque as minhas sobrancelhas batem ali. Eu hoje não acerto. Aquilo é porque as minhas pestanas batem ali naquela zona do olho. Tinha uma amiga maquilhadora que quando maquilhava, ela punha imensa máscara de pestanas, de tal forma que elas ficavam aqui a bater. Ela com umas pestanas até às sobrancelhas. Este vamos então àquele pouco. Vamos então aos lábios. Trago-vos um lápis e um batom Naked da Urban Decay. Truque para dar mais definição no lábio, fazê-lo parecer maior, é escurecer os cantos. E pronto, este é o look final. Estão prontas para a vossa reunião, para a vossa festas, estão prontas para tudo aquilo que vão fazer online. Lá está, é um look polido, é discreto e fica sempre bem, fica bem a qualquer mulher. É rápido de fazer, apesar de haver mais sombras nos olhos, quando começam a tomar-lhe o gosto, é muito rápido de fazer e dá logo outro ar. Espero que tenham gostado deste look, que o recriem também. Eu gostaria muito de vos ver recriar este look. Gostem, comentem, partilhem, subscrevam o meu canal, ativem as notificações e... muita beleza!